Agora, chega mais que a gente vai conversar sobre uma questão, não sei se você viu essa imagem, extremamente preocupante. Um grupo de alunos, muitas crianças, tendo uma crise de ansiedade, todas ao mesmo tempo, precisando de atendimento médico no pátio da escola. A gente está aqui hoje com a Marilene Kede, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, com o seu público. Muito obrigada. Prazer é todo nosso, viu, querida? Até porque é bom que a gente entenda como cuidar dessas crianças e como identificar que elas estão numa situação de ansiedade antes que isso aconteça. Mas para a gente saber do que você está falando, vamos dar uma olhada nas imagens, caso você não tenha acompanhado. A gente tem as imagens das crianças recebendo esse atendimento, né? Olha lá, muitas delas deitadas no chão, né? E foi uma questão bem preocupante porque não foi uma situação pontual. Foi uma questão coletiva, né? Sim. Os alunos de uma mesma sala, se eu não me engano, estavam ali vivendo, não sei se era uma época de provas, né? E aí isso aconteceu. É possível essa situação realmente, de fato, acontecer na prática, uma histeria coletiva, a gente pode chamar assim, uma crise coletiva? É possível, em especial com os adolescentes, que é uma fase da vida, Rê, que eles são muito suscetíveis ao comportamento dos colegas. Então, deve ter acontecido de um deles, por algum motivo, ter tido uma crise de ansiedade forte, um pânico, e os outros mais vulneráveis e fragilizados, vendo aquela situação, pensando no pior, que poderia acontecer o pior, tiveram a mesma reação. Que também são adolescentes vulneráveis à ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade generalizada. É como se fosse um contágio, então. Exatamente, é um contágio. Como a gente vê alguém abrindo a boca de sono, a gente abre também. Isso, então quem estava na mesma sintonia é vulnerável a esse transtorno de ansiedade, vendo aquela cena, se desesperando com aquilo, o que poderia acontecer de pior, tiveram a mesma reação. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer situação de perigo, em que muitas pessoas estão naquela mesma situação de perigo, por exemplo, ao mesmo tempo? Pode acontecer num show, num estádio de futebol, pode acontecer sim. As pessoas que estão na mesma sintonia, têm a mesma vulnerabilidade, terem as mesmas reações, vendo acontecer com um, com outro e ter a mesma reação. Agora, como que a gente consegue fazer para identificar se os nossos filhos estão nesse limite, né? Porque tiveram as crianças que tiveram essa crise, mas outras não tiveram, que estavam de repente numa condição de estabilidade emocional melhor do que as outras, né? Como fazer para identificar, para não chegar num extremo como esse? Porque tivemos muitos reveses nos últimos anos e esses jovens, essas crianças passaram por situações inimagináveis, né? Quando eles nasceram, a gente nunca imaginou que as crianças fossem passar por isso, pandemia, isolamento, falta de aula, de convívio social. E agora, com tudo isso voltando, vem toda essa carga da responsabilidade. Como que a gente consegue perceber esses sinais, hein? Os brasileiros é o povo mais ansioso que tem no mundo. É mesmo? Exatamente. Então, você imagina as crianças que nascem, que crescem num lar onde os pais são ansiosos. Nossa Senhora. A chance de desenvolver a ansiedade é muito grande. Então, de pequeno, você já percebe. A criança é muito agitada, a criança come doce, salgado, mistura tudo, nada consegue aquietar aquela criança, tem dificuldade para dormir, tem aquelas que falam muito, são muito inquietas, agitadas. Então, já mostra um grau de ansiedade que já precisa ser controlado, ser trabalhado. Algumas coisas físicas, assim, que a gente consegue perceber, por exemplo, roer as unhas, bruxismo, né, ranger os dentes, se cutucar, mexer na pele, essas coisas também são vários sinais? Sintomas físicos e psicológicos e emocionais que a criança ansiosa tem. Então, comer muito, muitas fazem xixi na cama à noite, roem unhas, puxam o cabelo, se beliscam, cutucam. Então, você percebe que aquele comportamento é de uma criança ansiosa. Chega na adolescência, onde geralmente os adolescentes querem, né, novas experiências,
experiências, novas sensações. Então, a ansiedade, quanto mais alta, o adolescente ou pré-adolescente vai buscar sensações de prazer para compensar aquela ansiedade. E pode ser de acontecer de experimentar coisas que inadequadas, que fazem muito mal à saúde, ou então comer demais doces, carbo. E a gente viu, né, até falando em experimentar coisas inadequadas, né, uma outra situação surreal que os pais estão se deparando agora, que vem através de YouTube, TikTok, redes sociais, que a gente sabe muito bem que as crianças não deveriam estar expostas a essas coisas, é a história do branquinho. Gente, cada lugar tem um nome, né? Aquele apagador líquido, corretivo líquido, exatamente. Eles têm colocado isso numa superfície para que isso seque, aí eles raspam e fazem carreirinhas mesmo para inalar, né? Uma coisa surreal. E isso virou uma moda em muitas escolas e um desafio, né? Como outros terríveis já apareceram, inclusive deixando os pais arrepiados de cabelo em pé e muito preocupados também. Então são ondas, são modas que eu imagino que as crianças que estão nesse lugar de uma ansiedade maior podem justamente fazer uso disso, né? Exatamente. Podem buscar sensações de prazer, né? Adrenalina, experiências diferentes, mas envolve também outros aspectos. Querer fazer parte da turma, né? Querer ser aceito, para não sofrer bullying, né? Para não ser excluído. Então, é preciso que os pais estejam atentos ao comportamento dos filhos, à emoção, vigilantes mesmo, Rê. Mas, assim, muito atentos, um diálogo franco, aberto, expondo os perigos, mas assim, sem julgamento, sem crítica, porque muitas vezes os pais já têm aquele discurso pronto e a criança ou pré-adolescente, o adolescente, ele já se resguarda, ele fala, eu não vou falar. Você fecha a porta para qualquer tipo de conversa. Exatamente. Não, você tem que mostrar que você está aberto e está vigilante, atento ao comportamento e às emoções dos seus filhos. E a gente tem que ficar especialmente atento agora, porque as crianças nesse momento estão muito sedentas e ávidas por essa troca, né? Por esse social do qual eles foram tolhidos e tirados desse ambiente durante tanto tempo, né? Exatamente. Agora, antecipar a questão pode ser uma boa, por exemplo, ficar atento. Eu sei que a gente não tem TikTok, né? Muitas vezes a gente não está ligado nisso, porque está ligado em outras coisas, em trabalhar, né? E tudo mais. Mas, de repente, trazer isso antes e alertar as crianças pode ser uma forma de fazer com que eles não se envolvam nessas coisas? Sim. Você precisa esclarecer, mostrar, apontar os perigos, porque o adolescente, a criança, ele não tem o cérebro formado, então ele não tem aquela questão dos limites, das consequências, eles não têm uma noção disso, eles vão indo. Então, quanto mais você falar, apontar, mostrar os perigos, a sua real preocupação, dar atenção, isso é muito importante, porque já deixa a criança mais esperta, atenta. Olha, pode acontecer isso, é isso que você quer para você? Mostrar as consequências, isso é muito bom. Agora, outra coisa que é muito importante também é essa troca entre os pais, né? Essa conversa, esse senso de comunidade que tem que ter dentro de uma classe, dentro de um âmbito escolar, dentro de uma sala de aula, para que justamente as informações circulem. Porque uma vez que acontece uma questão em uma família, isso se dissemina numa velocidade tão grande e muitas vezes a gente consegue justamente trazer essa questão para o grupo e todo mundo conseguir sanar de uma forma muito saudável, né? Fundamental, isso mesmo. Quanto mais diálogo entre escola, os pais de alunos, melhor, porque dá para arrumar muita coisa. Então, não esperem a escola, os pais, todos unidos para ajudarem, orientarem, acolherem, orientarem muito essas crianças pré-adolescentes e adolescentes, que precisam muito da atenção dos pais, aquele olhar atento mesmo. Isso é fundamental, né? Porque para a gente fazer esse acolhimento, não só com o nosso filho, mas com os outros filhos, com os filhos dos outros, né? Todo mundo de mão dada consegue muito mais, né? É a famosa união que faz sempre a força, né? Isso. Doutora, obrigada, viu? Eu que papo agradeço. Importante, gente. Vamos abrir os olhos, porque essas modas, elas estão sempre se reciclando e sempre aparecendo cada vez mais. Uma pior que a outra. Uma pior que a outra. São ideias tão de jirico, como se dizia na minha terra, no meu tempo.
que realmente a gente se assusta. Isso. E a gente fala que são coisas tão absurdas, mas é possível que uma criança vai fazer isso? Vai, porque estão fazendo. E coloca em risco a própria vida. Exatamente. Então vamos ficar atentos, pais, mães, vovós, tios, cuidadores, todo mundo de olhos bem abertos, porque essa geração de fato está muito vulnerável, né? Quero agradecer a Marilene Quede, que é psicóloga, esteve com a gente para esse papo extremamente importante. Volte para a gente conversar mais, muito por favor. obrigada, Rê. Obrigada, viu? A gente que agradece. Para você fazer contato, tem o site aqui, tá? Que é o marilenequede.com.br. O Quede você vai escrever K-E-H-D-I, tá bom? marilenequede.com.br. Muito obrigada. Até a próxima, viu, querida? Até.